Em muitos campos e campinas vivem herbívoros de grande porte, o bisão e o antílope americanos, as gazelas, as zebras, os leões da África, os cavalos selvagens das estepes asiáticas. Quando o ser humano usa o campo como pastagem natural, introduz espécies domésticas como bois, carneiros e cabras. Encontram-se ali roedores, insetos e aves de rapina. Nos campos da América do Sul são frequentes os tatus, alguns carnívoros e vários roedores, como pacas e cutias. A vegetação existente, originalmente nas áreas ao redor do mar Mediterrâneo, é considerada por alguns como um tipo específico de bioma: vegetação mediterrânea, campos mediterrâneos ou chaparral, enquanto outras colocam por conveniência na categoria de geral dos campos. Em linhas gerais, trata-se de uma formação vegetal que admite desde campos limpos, abertos, cobertos por vegetação rasteira ou arbustiva, até formações mais fechadas, os bosques. Um tipo de vegetação análoga é encontrada ainda na costa ocidental das Américas do Norte, na Califórnia, do Sul, no Chile e na região sul do continente australiano. Os desertos. Os desertos caracterizam-se pelo baixo regime de chuvas, menos de 25 centímetros por ano. O maior deserto quente é o do Saara, seguido pelo deserto da Austrália. Existem ainda o deserto da Arábia Saudita e o que ocupa uma pequena parte do território dos Estados Unidos. A temperatura na região desértica cai muito durante a noite, podendo sofrer variações de até 30 graus. As plantas são esparsas, distantes umas das outras. Em alguns desertos, isso ocorre de substância química produzida por algumas raízes, que inibem o crescimento de outras plantas, numa relação de amensalismo. Há adaptações especiais na flora e na fauna dos desertos. Muitas plantas são suculentas, como os cactos, que armazenam água. Nelas, o caule é verde, que faz fotossíntese, enquanto as folhas são transformadas em espinhos, o que reduz a área transpirante. Várias plantas aparecem depois de uma chuva. Elas crescem rapidamente, florescem, produzem sementes e em seguida morrem. Só reaparecerão na próxima chuva. A vida animal é reduzida: lacraias, aranhas, escorpiões, insetos, lagartos, cobras e alguns mamíferos, como por exemplo roedores, com adaptações especiais para resistir à falta de água. Ecótono. As fronteiras entre dois ou mais ecossistemas nunca são rígidas ou bem definidas. Muitos animais da floresta podem chegar à beira de uma lagoa, por exemplo, e utilizar alguns de seus recursos. Na zona entre dois ecossistemas, denominada ecótono, existem espécies tanto de um ecossistema como de outro, podendo também haver espécies exclusivas de ecótono. Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu parei? Existem espécies tanto de um ecossistema como do outro, podendo haver espécies exclusivas do ecótono. É área de muita competição interespecífica. Que o ecótono, gente, é tipo uma área de transição. Por exemplo, uma área de transição de floresta, em certo ponto é floresta, né? Floresta fechada. Aí passa um tempo, tipo assim, tem um ponto que é floresta fechada.
Aí, depois você anda, tipo assim, você anda, sei lá, alguns quilômetros. Depois que você anda alguns quilômetros, você já vê a área de cerrado, por exemplo, né? Ou tá numa área fechada de mata, aí você encontra uma área por exemplo, tá numa área de Mata Atlântica, aí você anda um bocado, aí quando você olha, você encontra a área de cerrado. Isso aí é um chamado ecótono, né? Que é uma área de transição. Você sai de um bioma, aí você anda um bocado, já encontra outro bioma. É o ecótono. Ecossistemas de água doce. Lagos, lagoas, charcos, rios, corredeiras e riachos constituem os ecossistemas de água doce, chamados lênticos, em que encontramos água doce com pouco de movimento. Rios, riachos, corredeiras, em que a água está em movimento, são considerados ecossistemas lóticos. A diferença, gente, eu aprendi, né, durante a graduação, que nos rios, quando você vê o fluxo da água, por exemplo, quando o fluxo da água ele é muito rápido, né, quando é corredeira, quando a correnteza é muito grande, quando a correnteza é muito forte, é chamado de rios lóticos, né? Porque a diferença é pequena, gente. A diferença de rios lênticos para rios lóticos é porque os rios lênticos, o fluxo da água é lento, né? Você vê que o fluxo da água assim, é bem calmo, bem lento, por isso que é chamado de lênticos. Já os lóticos, né? Deixa eu ver aqui. Rios, riachos, aqui ó, rios, riachos e corredeiras em que a água está em movimento são considerados ecossistemas lóticos. Ou seja, quando o fluxo da água, né, do rio, ele é muito grande, né, muito volumoso, muito intenso, né, que é capaz de, tipo assim, que é capaz de carregar uma pessoa, ou capaz de carregar, por exemplo, né, dependendo da situação, né, capaz de carregar um tronco de água, por exemplo. Quando o fluxo ele é muito igual tá aqui, ó, rios, riachos e corredeiras em que a água está em movimento, né, o fluxo da água está em muito movimento, são considerados ecossistemas lóticos. É isso, gente. O que denomina, né, o que diferencia um fluxo de outro, né, um rio do outro, é o fluxo de água. Por exemplo, se você está num rio e o fluxo dele é lento, assim, o fluxo da água, né, o fluxo da água ele é calmo, né, está num rio, aí ali você vê que ali é calmo, dá para nadar, é tranquilo, assim, sabe? Dá para as crianças nadar, é algo até raso, assim, né? Muitas vezes é raso, é o chamado lêntico. Agora, quando você vê que a correnteza é muito forte, né, é muito intensa, aí já é o sistema lógico. Deu pra entender? É um pouquinho, tipo assim, para entender essa diferenciação é um pouquinho complexo, né? Eu até me baguncei aqui para tentar explicar, né? Até me confundi um pouco. É porque, tipo assim, para tentar explicar assim, né, de uma forma lúdica, né, focar em poucas palavras assim, é um pouquinho trabalhoso. Porque eu não posso falar uma coisa que eu não sei, né, gente? Então, eu falo uma coisa com poucas palavras, uma coisa que eu entendo, né? Uma coisa que eu consigo, assim, compartilhar com as pessoas.
né? É isso aí, gente.